Olá pessoal, tudo bem com vocês? Curtindo as férias? Bom, para quem está indo pro sexto semestre, essa entrevista é imperdível, porque hoje a gente vai falar com a Carol Mendes, que é professora de psicofármaco. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia na FMU, estou indo para o sexto semestre e estou entrevistando os professores, porque a gente fica super curioso para saber quem são os professores do próximo semestre. Eu torço para que no sexto semestre eu tenha aula de novo com a Carol, que eu conheci no primeiro. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu quem agradeço. E eu gostaria de saber mais o que a gente pode aprender em sala de aula. Então, eu vou te perguntar, quem é a Carol? Paty, a Carol é uma professora que ama lecionar. Vocês vão perceber, quem teve aula comigo já percebeu que eu amo a minha profissão, eu amo o meu trabalho. É um trabalho que eu escolhi, que me realiza diariamente. E eu sou muito grata aos meus alunos por me proporcionarem esse privilégio que é dar aula. Muito bom. Agora, você não começou nessa área, né, Carol? Não, eu sou formada em Educação Física. Eu entrei em 2006 na USP, no curso de Educação Física e Saúde. E o meu sonho era ser professora de ginástica. Eu sempre gostei muito de exercício, de atividade física. Eu escolhi minha profissão com 18 anos. Entrei na faculdade com 19. E olha, eu nunca me arrependi. Eu fui muito feliz na minha área por um tempo. Por 10 anos eu fui professora de ginástica, eu dei aula de spinning, de jumping, ginástica localizada, tudo que vocês possam imaginar voltado para a área fitness, dei muito personal também. E na faculdade mesmo, quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a ter aula com um professor chamado Mena Barreto. Ele foi orientador da Dani Way, alguns de vocês tiveram aula, né, com a Dani Way. E eu me apaixonei por fisiologia já durante a graduação. Eu me encantei por fisiologia humana e, além da ginástica, eu decidi que eu queria seguir uma carreira na área de fisiologia. E aí eu busquei uma iniciação científica na área. Aí, na época, eu comecei a fazer uma iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas, lá da USP, voltado para atividade física e fisiologia. Fiz a minha iniciação científica com o Dr. Tipola, que também foi um professor incrível para mim, aprendi muito com ele, continuo aprendendo. Na área de cronobiologia e melatonina, fiz a minha iniciação científica. E em 2009, eu me formei em educação física, já comecei a trabalhar na área de ginástica, e aí todo o meu mestrado e meu doutorado, entrei no mestrado em 2010, me formei em 2009, já entrei no mestrado em 2010, terminei o mestrado em 2013, em 2014 já comecei o doutorado, emendei tudo. E durante todo esse tempo de mestrado e doutorado, eu trabalhei como professora de ginástica à noite. Então, fazia mestrado e doutorado durante o dia, e à noite eu dava aula na academia. E aí, em 2017, quando eu defendi o meu doutorado, final de 2017, aí eu parei de dar aula de ginástica para ingressar na carreira acadêmica. Era o que eu queria, né? Eu senti que o ciclo tinha fechado, isso é muito importante, né? A gente aprender a fechar ciclos. Eu parei de dar aula de ginástica, eu estava no meu auge, eu gostava muito, eu não parei porque eu deixei de gostar, eu continuava gostando, mas eu senti que ali o meu ciclo como professora de ginástica tinha fechado. Em 2018, eu abri um novo ciclo, e aí eu virei professora universitária. Inclusive, a sua turma, né, Paty? Foi 2018-1, foi uma das minhas primeiras turmas lá na FMU como professora, de fato, assumindo uma sala de aula. Já tinha dado aulas substitutas, monitoria, etc., mas assumindo uma sala de aula foi no começo de 2018. Mas nem dava para perceber, não. Ai, que bom. Mandou muito bem. Super organizada, super preparada, com várias atividades. A gente fazia as competições, muito legal, muito interessante. É que a FMU, eles oferecem vários cursos para a gente, né? E como eu estava ali começando, eu abraçava tudo que eles mandavam, eu fazia, eu queria aprender. E foi um semestre muito difícil para mim. Acho que para todos os professores, quando a gente começa, quando a gente ingressa numa universidade,
as primeiras matérias que a gente pega são muito mais difíceis, porque a gente tem que partir do zero, montar todas as aulas. Claro que a gente tem uma base, né? A minha formação me deu uma base, mas cada aula tem um assunto muito específico, né? Então, foi um período, assim, que eu estudei muito. Eu falo para o meu antigo orientador, né, do doutorado, com a graduação, com a docência, eu aprendo muito mais do que 10 anos de faculdade, mestrado, doutorado. Tudo isso é só uma base. Quando a gente começa mesmo a ensinar, é que a gente começa a aprender de fato. Porque você tem que estar preparado para as perguntas também, né, Carol? Que vão surgir as mais diversas, vão né? surgir as mais diversas e não somos obrigados a saber tudo, né? Mas o importante é procurar. Se a gente não sabe, a gente pesquisa, tenta responder, enfim. E quais foram os temas do seu mestrado e doutorado? No meu mestrado, eu estudei, eu fiz toda a minha pós-graduação num laboratório que era voltado para cronobiologia e o estudo de um hormônio chamado melatonina. Vocês tiveram uma aula comigo sobre melatonina. Quem não fez comigo, eu acho que também, quem não fez a matéria do primeiro semestre comigo, também deve ter ouvido falar, ou deve ter alguma matéria relacionada, enfim. Eu fiz toda a minha carreira acadêmica voltada para o estudo desse hormônio, né? Melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal. No meu mestrado, eu estudei influência da melatonina na atividade física, né? Já que sou formada em educação física, estudei voltado para adaptação metabólica ao treinamento físico em animais, estudei em ratos, e no doutorado eu estudei a importância da melatonina no envelhecimento e termogênese, que é produção de calor corporal. E aí, logo no final do meu doutorado, eu fiz um projeto de pós-doc que era sobre determinantes da nocturnalidade ou diurnalidade dos animais, né? O que faz um animal ser noturno ou diurno? Eu ainda não consegui desenvolver esse projeto de pós-doc, mas eu ainda tenho vontade de desenvolvê-lo, de tocá-lo. Então, basicamente, toda a minha carreira acadêmica foi na área de cronobiologia e neuroendocrinologia. E foi fácil de você conseguir entrar no mestrado, entrar no doc? Quais foram os caminhos que você... Bom, quando eu estava na graduação, muitos amigos já faziam iniciação científica. Não na área de fisiologia, mas em outras áreas, né? Voltadas principalmente para a atividade física. O meu mestrado foi em fisiologia humana, né? Apesar de ter sido voltado para o exercício, o laboratório era de fisiologia humana e não de fisiologia do exercício. Paty, olha, eu dei as caras, né? Eu mandei e-mail para vários professores. Primeiro eu entrei no site do ICB, que é onde eu fiz o meu mestrado e doutorado em minha iniciação científica. Entrei no site do ICB e olhei o currículo Lattes dos professores. E vi lá algumas linhas de pesquisas que me interessavam, só que no terceiro ano de faculdade a gente não tem muita noção das coisas, né? E aí eu mandei e-mail para um monte de professor. 3 me responderam. Um falou para eu ligar, outro falou para eu enviar meu currículo Lattes, e um outro, que foi o meu orientador, o professor Tipola, agendou uma reunião. Aí eu fiquei pensando, quais são as minhas chances se eu ligar? Eu vou ligar, ele vai falar assim, minha filha, quem é você? Aí o outro, se eu mandar o meu Lattes, terceiro ano de faculdade, o que eu tinha no meu Lattes? Basicamente nada. E aí o Tipola marcou uma reunião, eu falei, é esse, eu vou lá. E aí, na época, ele não era meu professor da graduação, e eu fui lá e eu falei, olha, sou estudante de educação física, fiz os cursos do MENA, ele conhecia o MENA, então essa foi a minha vantagem, né? Ele conhecia o meu professor, fiz os cursos do MENA, de cronobiologia, foi meu professor de neurofisiologia, eu gostei da sua área de pesquisa e queria uma iniciação científica. Aí ele pediu o meu boletim, que eu tinha notas razoáveis, e aí ele falou, tá bom, tem um aluno aqui de doutorado, ele tinha um aluno de doutorado e falou, você pode conversar com ele, e aí ele te co-orienta, né, porque eu era muito ocupado, tinha muitos alunos de pós-doc, mestrado, doutorado, eu era só uma iniciação científica. E aí eu comecei o meu projeto de iniciação científica. Aí eu pedi bolsa, ganhei bolsa e tal, e meu projeto de iniciação científica virou meu TCC. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei a conversar com o Tipola e falei que eu tinha gostado da área e queria um mestrado.
se ele podia me orientar. E ele falou que sim, mas eu tinha que passar numa prova, né? Tem um teste, um processo seletivo lá no ICB, que são três processos, né? Primeiro, uma prova dissertativa sobre fisiologia. Então, eram 14 questões dissertativas, 2 sobre cada sistema, então 2 de cardio, 2 de renal, 2 de neuro, e eu escolhia uma para responder. Então, eu fiquei um semestre estudando para essa prova, né? Me formei no final de 2009, a prova seria em julho de 2010. Então, eu peguei esse primeiro semestre de 2010 só para estudar, estudei muito, fiz resumo. Todas as matérias eu tive na faculdade, só que, enfim, estudei de uma forma mais aprofundada. Então, tinha essa prova. Tinha uma prova de inglês, que eu já sabia que tinha essa prova de inglês, mas poderia ser substituída por um ano de curso de inglês na FEFELESH. Então, a USP oferecia para os alunos por um preço muito barato. Na época, era tipo R$ 90 o semestre. Então, eu fiz um ano do inglês na FEFELESH, preço muito bom. E era um inglês muito bom, voltado para a área acadêmica, né? Um inglês voltado exclusivamente para leitura e compreensão de artigos. Então, no último ano de faculdade, eu já fiz esse curso na FEFELESH, porque eu já sabia que substituiria a prova de inglês. E uma entrevista. Então, esses eram os 3 processos seletivos para entrar no mestrado. Aí eu fiz a prova. Carol, só esse curso específico da USP que substituiria a prova? Não, tem uma prova da cultura inglesa que substitui e o TOEFL substitui. Tá. E aí, a prova da cultura inglesa dizem que é muito difícil. O TOEFL, não tinha o TOEFL. E esse curso de inglês da FEFELESH seria muito bom para mim, porque eu faria um curso de inglês num preço muito bom e substituiria a prova. Então, só vi vantagens. Se bem que, assim, foi bem puxado, porque era 2 vezes por semana, eu tinha aula integral, fazia iniciação científica. Eu comecei a fazer com 2 amigas. As minhas 2 amigas desistiram. Então, eu fiquei lá sozinha, mas deu certo. Aí eu só tive que fazer a prova de fisiologia. Só tive essa preocupação da prova de fisiologia. E aí eu fui bem na prova, tirei 8, a média era 6. Aí eu passei na prova e aí eu fiz a entrevista. A entrevista era basicamente falar sobre o projeto. E aí eu passei na entrevista. E aí eu comecei o meu mestrado no segundo semestre de 2010. Meu mestrado deu tudo muito certo, sabe? Deu tudo tão certo que eu fiquei um pouco frustrada no doutorado, que no começo as coisas deram errado. Trabalhar com ciência, na época eu não tinha essa maturidade, né? Mas trabalhar com ciência, a gente tem que estar preparado que algumas coisas vão sim dar errado e tudo bem. Isso faz parte do percurso. E aí em 2012 defendi meu mestrado, publiquei numa revista muito boa, chamada Journal of Pioneer Research, que é uma revista voltada para melatonina e glândula pineal, e aí já emendei o doutorado, né? Já comecei o doutorado logo depois que eu defendi o mestrado. E aí eu fiz 5 anos de doutorado, foram anos sofridos. Comecei com um projeto, não deu certo, mudei para outro projeto. No final deu tudo certo, mas foi assim, um pouco mais sofrido que o mestrado, um pouco mais puxado. Mas eu acho que foi bom, assim, ter sido sofrido. Também não dá para ser tudo maravilhoso, senão a gente não evolui o suficiente, né? Foi um rito de passagem na sua vida, né? Isso. Você entrou uma Carol e saiu outra Carol. Totalmente diferente. No começo do doutorado também terminei meu namoro. Foi uma fase bem difícil, assim, na minha vida. Fiquei com imunossupressão, aí tive alguns problemas de saúde. Estresse, né? Estresse, término de namoro, doutorado, imunossupressão. Mas, olha, valeu a pena. Cada etapa, assim, da minha trajetória acadêmica foi muito importante para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito exatamente as mesmas coisas. O mesmo curso, o mesmo orientador, o mesmo mestrado, o mesmo doutorado. E aí, em 2017, eu defendi, em outubro de 2017, eu defendi. E aí, em 2018, eu fiz o processo seletivo da FMU. E como que foi? Você decidiu que você queria dar aula em faculdade? Foi atrás? Foi assim? Assim, quando a gente ingressa no mestrado e no doutorado, a gente já meio que tem uma intenção, né, de seguir carreira acadêmica. Eu me apaixonei pela fisiologia. Na verdade, eu me apaixonei pela fisiologia numa prova que eu fui muito mal na graduação.
E aí peguei o livro para estudar e vi que realmente era aquilo. Eu já gostava por causa das aulas do Mena, mas aí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, né? E aí eu decidi ser professora na graduação, ser professora de fisiologia na graduação. Já fazia estágio em academia, já gostava da área de ginástica, mas eu decidi que a longo prazo eu queria ser professora universitária. E quando a gente vai para o mestrado e doutorado, somos muito direcionados à pesquisa científica, não tanto à docência. Mas eu sempre gostei da docência, esse sempre foi o meu objetivo, a docência. E aí, quando eu terminei o doutorado em 2017, final de 2017, sempre quando a gente termina, quem é professor sabe, né? Quando a gente termina o mestrado e doutorado, são duas opções. Ou a gente continua na pesquisa, ou a gente já vai para o mercado de trabalho, né? No meu caso, eu queria muito a docência, mas eu poderia continuar com a pesquisa também sem nenhum problema. Então, eu escrevi um projeto de pós-doc, e aí eu continuaria com a pesquisa, e eu mandei alguns currículos, né? Porque aí eu poderia já começar com a docência. Tem também a opção de um concurso público. Só que em São Paulo, concurso público, para você ser professor da USP, da Unifesp, primeiro que tem muita politicagem envolvida e não é muito confiante. Se você não tem pós-doc, talvez você não consiga. Eu fiz faculdade na USP e eu tive professores péssimos. Eles eram excelentes pesquisadores, mas eles eram péssimos professores. Então, não que você tenha que ser um bom professor para entrar na USP, mas você tem que pesquisar muito, você tem que ser muito influente. Então, eu não queria um concurso público ali naquela hora. Então, eu escolhi ou pós-doc ou dar aula em faculdade que não precisasse de concurso público, então uma faculdade particular. E aí eu escrevi um projeto de pós-doc que eu amo, que eu quero muito desenvolver, e eu mandei currículo para algumas faculdades. E aí eu fui chamada para uma entrevista na FMU. E aí, quando eu ingressei na FMU, eu deixei um pouco de lado o meu projeto de pós-doc, porque, sério, não dá para montar aula, dar aula, cumprir todas as exigências, todas as burocracias e tocar um pós-doc ao mesmo tempo. Na época, eu não era capaz. Hoje, se eu me dobrar em 1000, talvez eu consiga manter a docência e ainda fazer um pós-doc, mas eu não sei, é um projeto que eu quero realizar, mas ainda preciso amadurecer a ideia. E quando você foi fazer a entrevista na FMU, você pensava em queria acabar dando aula em psicologia? Você já tinha essa noção? Então, não. Eu dei entrevista, eu dei entrevista para a coordenadora da farmácia e eu falei que a minha formação era em fisiologia. E aí eu dei uma aula sobre fisiologia muscular. E aí o coordenador da enfermagem me ligou falando que eu tinha sido aprovada. Então eu entrei pela enfermagem, só que aí eu entrei para dar aula de biologia molecular e celular. Porque assim, eu não sei se alguém quer ir para a área acadêmica, mas uma vez que você entra numa universidade, você dá aula do que os coordenadores acham que você pode, que você consegue, e aulas que têm demanda. Então, tinha uma demanda para biologia molecular e celular, que é a matéria chamada processos biológicos, é mais ou menos parecida com bases biológicas do comportamento humano. Eu sabia sobre genética, enfim, eu tive na minha graduação, estudei expressão gênica, expressão proteica no meu mestrado e doutorado, então eu sabia sobre esse assunto, mas tive que estudar, né, para dar essas aulas. E aí eu entrei como professora da enfermagem, em processos biológicos. E aí, na época, a Cris era a coordenadora, uma querida, maravilhosa. Aí ela me ligou e falou: eu sou professora da psicologia e eu tenho aqui 2 matérias para você: bases estruturais e funcionais do comportamento humano. Só esse nome já me deu um ataque cardíaco. E psicofarmacologia. Falei, mano, o que é isso? Aí eu falei, aceito, quero sim. Tô indo. Pode me colocar. E assim, uma coisa muito boa da FMU, alguns alunos não gostam, mas e alguns professores também não, mas eu gosto muito, que são os cadernos, né? Então a gente recebe um caderno da disciplina. Nesse caderno tem lá o conteúdo e tem a referência bibliográfica do conteúdo. E aí eu recebi os cadernos, o cronograma, e fui buscar as referências.
bibliográficas. Bases estruturais e funcionais do comportamento humano, eu vi que era basicamente neurofisiologia e neuroanatomia, que eu já adorava, e eu só aprofundei os meus estudos ali no livro. Psicofarmacologia eu comecei do zero. Eu estudei muito, liguei para um professor que nem me conhecia, eu nem conhecia ele também, peguei o contato dele, liguei para ele me indicou um livro, eu fui na biblioteca, peguei esse livro e devorei. Estudei vários artigos sobre o assunto e virou a minha matéria preferida. Hoje, psicofarmacologia é o curso que eu mais gosto de dar aula, que eu mais tenho prazer, que eu mais amo é a psicofarmacologia. E foi totalmente sem querer, né? Então já plantou a sementinha da psico, assim, você. Total, total. Eu gosto dos meus alunos da enfermagem, mas eu falo isso para Fê. Fê, eu amo a psico, eu sou da psicofarmacologia. Que legal. Faça o que quiser, mas não tire de mim a psicofarmacologia. Quem sabe você faz algum curso em psicologia? Eu já pensei, quando a gente dá aula, né, os professores da FMU, a gente pode fazer com 100% de bolsa. Eu já pensei em fazer psicologia, mas aí eu teria que abrir mão de um horário, entendeu? Tipo, se eu fizesse de manhã, eu teria que abrir mão das minhas aulas do período da manhã. Então, ainda não consigo, mas eu tenho muita vontade de fazer o curso de psicologia. Eu acho incrível, assim, o que vocês estudam. Eu sou muito fã da psicologia. E a gente é muito fã de você. Obrigada. Os meus alunos da Psico são muito queridos, sabe? Muito carismáticos. Esse último semestre, com as aulas online, mesmo com pouco contato, né? Eu acho que eu dei presencialmente para eles um mês só de aula. Mesmo com pouco contato, foi incrível, assim, o feedback dos alunos. Eu amei, assim, amei minhas turmas. Eu sempre gosto das minhas turmas de psico, mas esse último semestre, em especial, eu tive alunos incríveis. Legal. Eu tenho feito. Eu terminei, né? Finalizei ontem a entrevista com os semestres. E todo mundo que teve aula com você fala a mesma coisa. Fantástico. Ai, Difícil, fofo, difícil, difícil. difícil, mas. Mas lembra, lá no primeiro semestre, bases estruturais também. Eu acho que bases estruturais é até mais difícil que psicofármaco. É Ai, que muitos tomara. não tiveram essa matéria, tiveram com algum outro nome, de algum outro jeito. Mas eu acho bases estruturais do comportamento mais pesado. Legal. Bom, eu estou indo para o sexto semestre e a gente vai Eita! ter Gente, o psicofármaco. tempo passa, né? Então, aproveitando, a gente vai ter que revisar o que a gente viu em bases. Como que vai ser? Como que a gente se Então, prepara para esse sexto olha, semestre? psicofarmacologia é basicamente como os fármacos atuam no sistema nervoso central do paciente. Então, eu primeiro falo da patologia, só que de um jeito diferente, né? Até hoje vocês viram, por exemplo, depressão. Qual o comportamento de uma pessoa com depressão, certo? Esquizofrenia. Qual o comportamento de uma pessoa com esquizofrenia? Em psicofármaco, eu conto para vocês as alterações no sistema nervoso central de uma pessoa que tem depressão, que tem esquizofrenia, que tem ansiedade. Então, eu sempre puxo para o lado da fisiopatologia. E aí é o que eu falo para os meus alunos de psicofármaco. Para você entender a desordem do sistema, então, para você entender o que está errado com o sistema nervoso central da pessoa, você tem que saber como é o certo. Você tem que saber o correto. Isso vocês viram lá em bases estruturais do comportamento. Então, fisiologia básica do sistema nervoso central, como funciona o neurônio, potencial de ação, porque os medicamentos vão interferir no potencial de ação. Fisiologia e anatomia básica, vocês precisam saber. Mas eu faço uma revisão, né? Na própria psicofármaco, a terceira aula é uma revisão sobre neurofisiologia e neuroanatomia, que vocês viram lá no primeiro semestre. Então, se vocês tiverem esse tempo de já irem revisando estruturas do sistema nervoso central e funcionamento básico, é básico, né? Não vou repetir a matéria, mas é uma matéria que é usada como base, sim, para psicofármaco. As primeiras aulas, principalmente, que eu dei para vocês, né? Anatomia e funcionamento dos neurônios. Eu tenho, nesse último semestre, como as aulas foram EAD, eu fiz as aulas no YouTube. Eu gravei as aulas no YouTube. Então, eu fiz as minhas aulas, deixei disponível no YouTube e eu ficava ao vivo na webconf
para tirar as dúvidas e depois eu fazia o fechamento com alguma atividade. Então, o conteúdo teórico, a maioria eu tenho lá no YouTube, o que é muito bom para os meus próximos alunos, porque se eles perderem a aula, eles podem assistir 1000 vezes aquela aula pela internet. Eu sei que vocês adoram, não sei você, porque você acha que é um pouco mais velha, você está habituado a estudar pelo livro, mas os alunos, de maneira geral, eles nem relam no livro, eles vão em videoaula, procuram no YouTube, e psicofármaco é um assunto que não tem muito no YouTube, principalmente voltado para psicólogos. Tem algumas coisas para psiquiatra, mas assim, é muito clínico, é muito chato. E Então, aí a chance de você abrir um canal específico para isso, que você já fez, e investir, na né, verdade, Carol? esse canal tem várias aulas, né? Porque eu ministrei 4 disciplinas semestre passado, então tem várias aulas, e lá no meio tem psicofármaco. Então tem outros assuntos também. Doutor, como que é mesmo? Eu já vi o seu canal. Tá como Caroline Mendes. Eu criei assim bem despretensiosamente, na época nem pensava em divulgar, era mais para ser funcional para os meus alunos. Então, tipo, coloquei só meu nome, Caroline Mendes, mas tem lá alguns assuntos, quase todas as aulas de psicofármaco. Acho que eu só dei 3 aulas presenciais. A partir da 4ª, todas estão lá no meu canal do YouTube. Legal, acho que é algo que dá para você acho que investir. vai ser bom, principalmente para os alunos, né? Mesmo porque, assim, psicofármaco, os alunos devem ter falado, é um conteúdo pesado, não é um conteúdo fácil, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, né? Então, é o que faz os alunos gostarem. Geralmente, a tendência é refutar, odiar alguma coisa que você não gosta, que você não entende, mas é difícil, mas é muito interessante. Assim, para vocês, é muito importante, porque é uma coisa muito única. É uma coisa que vocês não veem em psicologia. Tem cursos de psicologia que nem tem psicofármaco, mas é muito importante, é fundamental. E tem um livro também que eu sugiro para os meus alunos, que é um livro, não, é um livro sobre farmacologia, mas não é um livro sobre o conteúdo de psicofarmacologia. É um livro que fala sobre o verdadeiro motivo das doenças, da psiquiatria e da psicofarmacologia no Brasil e no mundo. Na verdade, é um livro chamado Medicalização em Psiquiatria. É um livro que nega todas as teorias que eu vou falar em sala de aula. Então, tudo que eu vou falar sobre a desordem química no sistema nervoso central, esse livro refuta, fala que não é bem assim e tal. E aí eu sugiro a leitura desse livro para os meus alunos, justamente para eles terem uma visão sobre o outro lado da psicofarmacologia. E eu acho isso muito importante, principalmente para psicólogos. Então, durante o semestre, eu vou falar para vocês sobre teorias que explicam as fisiopatologias e o que os psicofármacos fazem. Esse livro, ele traz um outro ponto de vista. Ele nega tudo que eu vou falar em sala de aula e ele fala que os psicofármacos, eles causam dependência, que os efeitos colaterais são piores do que os efeitos benéficos, enfim. Eu adoraria que todos os meus alunos lessem esse livro, porque eu acho muito importante a gente saber os dois lados da história. E eu sempre sugiro a leitura desse livro ao longo do semestre, e eu coloco uma pergunta sobre esse livro na prova, mas é uma pergunta opcional. Então, vale 1 ponto a mais, a minha prova vale 11. É uma pergunta opcional, responde quem quiser, quem lê o livro, é um plus, assim. Legal. Como então, que é o a nome leitura é opcional, mas é recomendada. Chama Medicalização em Psiquiatria. Paulo Amaranto e Fernando Freitas, se eu não me engano, os autores. É um livro, assim, bem baratinho, acho que custa 20, 25 reais, e tem no e-book por 9, 10 reais. Legal. Então, muito quem bom. se interessar já pode começar a ler, que vai ser... Muito bom. Quem tiver aula comigo, né? Os outros professores, acho que eles não sugerem esse livro. Tá, então em psicofármaco a gente vai fazer uma revisão, né, de bases. Isso, a terceira aula, tem 2 aulas de revisão. A terceira aula é uma revisão em neuroanatomia e a 4ª aula é uma revisão sobre funcionamento dos neurônios. Certo. E aí, então, você fala como é o funcionamento normal e depois você fala como é o funcionamento... Nessa aula de revisão, como é o funcionamento normal, ao longo das aulas, as alterações no funcionamento de acordo com a patologia. Então, qual é a alteração na depressão, qual é a alteração na ansiedade, qual é a alteração na esquizofrenia, qual é a alteração no transtorno bipolar. E aí, o que os psicofármacos fazem para reverter
essa alteração e voltar para pseudo-normalidade, né? Porque normalidade a gente sabe que não existe. É. E aí a gente vai falar de neurotransmissores. Muito. Neurotransmissores, neurônio, potencial de ação, regiões anatômicas do sistema nervoso central, sistema límbico, pré-frontal, diencéfalo, sono. Tem uma aula sobre insônia, né? Que está relacionado com ansiedade. Então, uma aula sobre insônia, ansiedade e ansiolíticos. Aí, nessa aula, eu vou falar sobre sono, fases do sono, que eu falei para vocês lá no primeiro semestre. Melatonina, vou falar um pouco. Legal. Estou aqui me imaginando. Porque eu gosto muito, mas eu lembro que era bem difícil memorizar os nomes. Mas agora você, assim, uma coisa que eu não cobro dos meus alunos é nome de medicamento. São nomes horríveis, totalmente aleatórios, mas tem uns nominhos chatos, assim, tipo, os ansiolíticos são benzodiazepínicos. Esses nomes, assim, tem que saber porque principalmente quem foi para a área clínica vai usar muito, né? Tem que saber o que é um benzodiazepínico, o que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então tem que saber esses nomezinhos chatos. Mas vocês estão bem mais maduros agora, né, em termos acadêmicos. Então, o primeiro semestre, aquela matéria é pesada para o primeiro semestre. Mas acho que agora o psicofármaco vai fluir melhor. É pesada, mas acho que precisa dar esse choque de realidade, né? Quando a gente entra na faculdade. Sim. E é um grande filtro, né? Primeiro semestre é um grande filtro. A gente percebe que começa uma turma de quase 100 e aí Sempre. vai reduzindo. Sempre assim, todos os cursos. Legal. Como que você resumiria, assim, esses 2 anos que você está como professora? Nem 2 ainda, né? Aprendizado, Paty, aprendizado. Ensinar é aprender diariamente, eu não tenho outra palavra. Eu nunca aprendi tanto na minha vida, foi o que eu te falei. Nesses 10, 11 anos, faculdade, mestrado, doutorado, eu tive uma base. É uma base que eu estou construindo agora enquanto docente. Que legal. E o conselho para os alunos? O que você teria para falar para os alunos? Paty, eu acho que isso é muito clichê, mas eu não tenho outra coisa para falar senão estudem, estudem sempre, sempre, todos os assuntos. Nunca achem que é uma coisa que você nunca vai usar, mesmo se você nunca usar na sua vida profissional, você pode usar na sua vida pessoal, mesmo se você não usar em lugar nenhum, estuda mesmo assim, porque nunca é demais. Francis Bacon, ele tem uma frase que fala o seguinte: conhecimento é poder. Seu dinheiro podem tirar de você, seu carro, sua casa, seu namorado, tudo podem tirar de você, mas o que você sabe, o que você aprendeu, ninguém tira. Então isso você leva para a sua vida. Tudo que você sabe, tudo que você estuda é seu e é isso que te faz uma pessoa poderosa. O que você sabe. Legal, é isso mesmo, muito bom. Tem uma outra frase, eu não lembro exatamente a frase agora, mas você falando isso me fez lembrar que um desses filósofos falou: eu só cheguei onde eu cheguei porque eu estava em ombros. Em ombros de gigantes. Quem ombros falou de gigantes, isso foi o Lattes. Eu Se tenho não me aqui engano, foi o no meu Lattes. mural. Exatamente. Eu acho que os nossos gigantes são os nossos professores, né? Eu sou muito grata a cada professor, assim, eu me lembro de professores que eu tive no pré, todos eles, cada professor. Que pena que a educação não é tão valorizada no nosso país, mas cada professor é muito importante na vida de uma pessoa. Eu lembro da minha professora do pré, da tia Márcia, eu lembro da minha professora da terceira série, da tia Fernanda. Eu lembro de cada professora, de cada professor, como eles foram importantes para mim. Principalmente o meu professor do mestrado, doutorado, o professor Tipola. Foi assim, eu sou o que eu sou graças aos meus professores. E nós também estamos nos formando graças a vocês, professores. Ai. E é muito gostoso, assim, ver o quanto realmente vocês se dedicam, vocês estudam para trazer o conhecimento para a gente. Né? O que a gente vê em sala de aula também é uma fração do que você precisou estudar para trazer para a gente, né? E é muito recíproco, sabe? Cada turma é um aprendizado para mim. Eu me lembro muito bem, algumas turmas eu gosto mais, outras eu gosto menos, mas mesmo aquelas turmas assim que eu não tenho tanta empatia, que eu não consigo, são raras as turmas, né? Mas tem turma que não vai e tal. Essas turmas também me ensinam muito. Então vocês também contribuem muito para nós, professores, diariamente. Muito bom, legal. Eu acho que esse momento, né, de pandemia também mostrou muito isso,
como nós dependemos do outro, como nós precisamos do contato com o outro. Sim. Então, muita gratidão por vocês, professores, que tiveram que aí, né, se esforçar mais ainda para ter equipamento, para mudar as aulas quando necessário, para poder fazer online. Sim, foi bem difícil, mas eu acredito que os professores concordam comigo, as nossas aulas melhoraram muito. Minhas aulas melhoraram demais. Com a pandemia, eu usava muito a lousa e tal, eu tive que mudar os meus slides, botar num formato EAD, desenvolver atividades. Eu tenho certeza de que minhas aulas agora presenciais vão estar bem melhores, graças a esse momento que a gente teve. Muito bom, Carol. Muito aprendizado. Gostei de tudo que você falou, muito importante. Obrigada, Eu tenho certeza que os alunos estão esperando aparecer a sua entrevista. Tomara que eu pegue a sua turma. Ai, tomara. Estou torcendo aqui. Tomara que a Fernanda consiga colocar você pra gente. Tomara. Então tá bom. Alguma última mensagem que você gostaria de deixar? Ai, Paty, eu queria muito agradecer a sua entrevista. Isso que você está fazendo é muito legal. Você sempre foi engajada, né? Eu me lembro muito no primeiro ano, no primeiro semestre. Você sempre teve esse ímpeto, você sempre foi uma querida com todos os seus colegas, com todos os professores. Só tenho a agradecer a você. A sua turma foi incrível. Eu amei dar aula para vocês. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Obrigada por permitir essa comunicação. Eu que agradeço. Agradeço a participação dos professores, dos alunos. Eu tenho a ideia, mas ninguém faz nada sozinho. Então, sem a participação de todos, a gente não estaria fazendo isso. Então, é algo que a gente está fazendo junto. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Agora você já tem 2 canais para se inscrever. O da Carol e este aqui, porque muitas outras entrevistas ainda vão rolar. Então, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!